Namastê. Na videoaula de hoje vamos falar sobre sistema de castas hindu. Cara, como é que isso surge? Bom, então primeiro vamos ter que dar uma olhada ali um pouquinho sobre a história da Índia, né? História da Índia ou história do Vale do Indo, melhor dizendo, né? A gente vai desenvolver toda essa história do Vale do Indo, vamos focar aí na construção da sociedade de castas. Então, primeiro, né, o rio Indo é um rio bastante importante na formação desses povos ali daquela região entre o que hoje está a Índia e o Paquistão, né? O rio Indo aí tem o mesmo valor para essas sociedades do que o Nilo tem para o Egito ou o Tigre e o Eufrates tem para as sociedades mesopotâmicas. Bom, então vamos lá, né? No Vale do Rio Indo vão começar a aparecer as primeiras ocupações humanas, né? Ocupações neolíticas ainda, lá pelo ano 7000 a.C., né? Então, assim, muito antes das primeiras ocupações que vão ter lá no Crescente Fértil, já tinham ocupações ali naquela região do Vale do Indo, né? E tanto que essas ocupações aí vão evoluir para sociedades urbanas muito bem desenvolvidas, que vão ter o seu auge ali por volta do ano 2500 até o ano 2000 a.C., mais ou menos, né? Vai ter esse amplo desenvolvimento das sociedades. Bom, esse amplo desenvolvimento das sociedades, principalmente através do comércio, né, do artesanato, né, que vai ocorrer naquela região, vai começar a atrair invasores. E um grupo de invasores muito importante que vai ter para a formação dessa sociedade hindu, né, vão ser os arianos, né? Quem são os arianos? Os arianos eram um povo ali indo-europeu, né, ali da região do Planalto iraniano aproximadamente, né? Tanto que o nome Irã, né, significa terra dos arianos, né? Então veio esse povo ali daquela região do Planalto iraniano e invadiu a região ali do Vale do Indo, né? Então, essa sobreposição dos arianos sobre os indianos originais ali vai dar origem à sociedade hindu, né, que a gente conhece hoje, né? Bom, obviamente, porque teve um domínio dos arianos, a cultura ariana vai acabar tendo uma importância muito maior do que essa sociedade original. Não que essa sociedade original não tenha deixado traços, deixou uma série de traços que vai diferenciar, inclusive, a forma de vida dos hindus da forma de vida de outros povos que também foram ocupados ali pelos arianos, né? A região ali do Irã, por exemplo, né? Mas vamos vendo, né? Entre os arianos, né, e essa população original hindu, existia uma diferença étnica, né? Você conseguia reconhecer fisicamente quem era desse povo invasor, quem era desse povo dessa origem neolítica, né? Uma das aparências disso aí dava até no tom de pele. Os arianos tinham a pele mais clara, essa população original tinha a pele mais escura, né? E isso vai deixar inclusive uma marca na construção da tal da sociedade de castas, né? Bom, então primeiro vamos pensar no seguinte: o que raio vem a ser uma casta, né? Uma casta é uma camada social, mas não qualquer tipo de camada social. É uma camada social que é dotada de um isolamento, ou seja, quem nasceu dentro de uma determinada casta não tem relacionamentos diretos com outras castas, né? Então não vão existir casamentos entre castas, não vão existir descendentes híbridos de castas diferentes. Então, se você nasceu numa determinada casta, você vai casar com alguém da sua casta e você vai ter filhos dentro da sua casta. Estou destacando isso aí justamente por essa diferença étnica que vai ter entre os arianos e essa população original do Vale do Indo, né? Bom, isso vai se perceber dentro das castas sociais que vão se formar dentro da sociedade. Ou seja, as castas mais altas da sociedade hindu vão tender a ter os traços étnicos lá do grupo dos arianos. As castas mais baixas
vão tender até as características dos grupos étnicos dessa população original. Pô, mas não tem nada no meio do caminho? Tem, obviamente. Durante a formação dessa ideia da sociedade de castas, vão ter ali encontros entre essas comunidades e vão ter descendentes mistos, mestiços dessas duas etnias originais e que vai gerar ali uma série de camadas, né, étnicas e que vão ser reconhecidas dentro desse princípio que vai estar baseado na religião, né? Bom, então vamos pensando lá, religião, como é que a religião vai justificar isso aí? A religião hindu era uma religião politeísta, né, uma religião de um conjunto de deuses, né? Mas, né, a sociedade de castas hindu está baseada na figura de um deus particularmente, o deus Brahma. Né? Bom, o deus Brahma, né, tá ali na grande trindade da religião hindu, né? São três grandes deuses ali, né, dos principais, né, que seriam Krishna, Vishnu e Brahma. Pô, você já deve ter ouvido falar de outros deuses importantes, como Ganesha, como Kali, como Shiva. Sim, né, o panteão dos deuses hindus é bastante grande, né, com a variação do tempo ali, vão ter outros deuses que vão ter uma importância maior, né, mas o que importa pra gente aqui é focar no Brahma, né? Brahma, então, era entendido como Deus que teria gerado toda a humanidade, né? E as almas brotariam do corpo de Brahma. E de acordo com a região do corpo de Brahma que saía alguma das almas, a pessoa pertenceria a uma determinada casta, né? Quais seriam essas partes? Então vamos lá, né? Vamos observando quais são as camadas, quais são as partes para a gente entender a lógica disso aí. Segundo esse pensamento, né, algumas almas nasceriam da cabeça de Brahma. E esses caras seriam chamados de Brahmanes, né? Justamente aí na relação com Brahma, né? E quem seriam os Brahmanes? Os Brahmanes seriam os sacerdotes, né? Por que os sacerdotes e por que a cabeça? A cabeça é aquilo que guia, né? Os Brahmanes seriam os grandes guias da sociedade hindu, né? Abaixo dos Brahmas tinha uma outra camada que saía ali dos braços de Brahma, né? Esses aí seriam os Kshatriyas. Os braços é aquilo que é utilizado para proteger ou para atacar, né? Então, os Kshatriyas seriam os guerreiros. Guerreiros também ali com algum direito político, alguma autoridade administrativa, né, que cuidaria dessa população hindu, né? Abaixo dessas camadas começam a aparecer as camadas trabalhadoras, aquelas que produzem riquezas, né? Então, abaixo dos Kshatriyas viriam os Vaishyas, né? Os Vaishyas são quem? São os trabalhadores mais comuns e aqueles que não dependem de outros, né? Quem são então os Vaishyas? São artesãos, são comerciantes, são camponeses, né? São aqueles que sustentam, que geram a vida, né? Daí aqueles que nascem das pernas, do quadril, né? Das coxas de Brahma, né? Aquilo que gera a vitalidade, aquilo que sustenta, que mantém a vida, né? Abaixo desses viriam os Sudras. Os Sudras são aqueles que nascem do pé de Brahma, né? Quem são os Sudras? Os Sudras são os servos. São aqueles que não têm uma fonte de renda e que trabalham para todos os outros, né? São aqueles que estão abaixo de todos e que mantêm a estabilidade da sociedade. Mas ainda tem uma última camada, uma camada que brota da poeira que se destaca do pé de Brahma, que são os párias, são aqueles que não têm castas, considerados intocáveis. Como assim intocáveis? Não era permitido encostar no pária,
porque ele era considerado um ser impuro, né? Tanto que se você tocasse no pária, você deveria ir para um templo e procurar um processo de purificação para se livrar daquele mal, porque senão qualquer um que você tocasse você ia contaminar, né? Os párias, eles faziam todo tipo de serviço que ninguém queria fazer: cuidar dos mortos, recolher lixo, limpar esgoto, né? Tudo aquilo que era considerado baixo era destino dos párias, né? Pô, mas uma sociedade que tem um cara como pária, né? Como é que essa sociedade não vai ter revolta? Não, vai ter, obviamente vão ter revoltas, né? A gente lutando por melhores direitos, mas o entendimento da sociedade, o que leva a pessoa a nascer dentro de uma determinada casta, é uma justificativa bastante forte, né? Dentro do pensamento hindu, o tempo dominante é visto como tempo cíclico, né? Não o tempo linear, como é mais comum aqui dentro do Ocidente. O tempo linear no Ocidente leva para a gente a ideia de que, olha, as coisas nascem, crescem, morrem e têm o seu destino final, né? E no pensamento hindu, as pessoas nascem, crescem, morrem e retornam. Então a vida é um ciclo constante, né? De nascimento, morte e renascimento. Enquanto você está vivo, você acumula um karma, né? Vamos chamar isso aí de um tipo de energia, né? Esse karma, né, é acumulado em você a partir das ações que você promove. Se as suas ações são ações positivas, no seu renascimento você vai renascer numa casta superior. Se as suas ações foram negativas, você vai renascer numa casta inferior. Então, o período em vida é um período de aprendizado para uma evolução espiritual e uma evolução dentro da sociedade, atingindo novos níveis e conseguindo se elevar espiritualmente e materialmente. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu nego, você deveria estar estudando.